42º dia do nosso desafio, Hebreus 8, Êxodo 5, 6 de 1 a 27, Provérbios 1. A leitura em Hebreus nos mostra, o pacto transitório, o antigo pacto, um símbolo transitório, ou seja, uma referência daquele que seria o pacto eterno, que foi o pacto que Deus fez com o homem através do sacrifício de Jesus. Então, antigamente os sumos sacerdotes, ele oferecia sacrifício em expiação aos pecados do povo, mas que essas práticas simbolizava aquilo que viria de ser eterno, ou seja, quando Cristo, descendente de Davi, viesse como sumo sacerdote e se faria sacrifício pelo povo, porém o seu sacrifício perdoaria nossos pecados por toda a eternidade, salva a nossa alma e permita que, ao reconhecer o sacrifício de Jesus, nos dê salvação por toda a vida. E é importante saber também que nesse texto nos mostra que Cristo é o mediador de um pacto melhor e eterno, ou seja, Jesus está à direita de Deus Pai, mediando por todos aqueles que ainda não reconheceu Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Você sabia que tem pessoas que não acreditam que Jesus morreu por mim e por você, não acreditam que Jesus é Deus, não acreditam que Jesus morreu e ressuscitou. Tem pessoas que confiam sua salvação em homens, tem pessoas que confiam sua salvação em estátuas, em ritos, que é o contrário daquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina. Então nós somos chamados a compreender que no passado, o que era feito no passado foi um ensino, ou seja, um caminho para que nós chegássemos àquilo que vivemos hoje no presente, ou seja, o sacrifício de Jesus. Aquele sacrifício que eram apresentados aos sumos sacerdotes da época era apenas um símbolo, apenas um caminho a nos ensinar que o salário do pecado é a morte e que toda vez que pecamos é necessário algo ser sacrificado pelos nossos pecados. Então, essa forma, essa prática, esse sacrifício, por isso que hoje Jesus ama, por isso que nós falamos, e a palavra diz isso, que Deus quer obediência. Já falava isso desde a época do Antigo Testamento. Samuel falou isso para Saul, que Deus quer obediência, não quer sacrifício, porque o único sacrifício que será feito, que foi feito, já foi feito, foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então é necessário compreender que aquela forma, aquele primeiro pacto, aquele concerto se envelheceu, chegou ao fim, porque o concerto eterno já foi feito, o sacrifício de Jesus já foi realizado, e Jesus ressuscitou no terceiro dia, está à direita da glória de Deus, mediando por mim e por você. Jesus está intercedendo por mim e por você. Jesus é a única ponte entre Deus e o homem, é a única solução do pecado dos homens. Por isso que eu e você somos advertidos a confessar os nossos pecados a Jesus. Somente Jesus deve receber a confissão dos nossos pecados através do nosso arrependimento. E para que você confesse pecado, você tem que se arrepender, ou seja, você tem que reconhecer a sua natureza pecaminosa, a sua incapacidade de se salvar e a sua dependência de reconhecer que Jesus Cristo é seu único mediador, seu único Senhor e o único Salvador da sua vida. Somente em Jesus a salvação. Ele é o pacto eterno. Ele é o mediador de um pacto melhor e eterno. Ele é o sacrifício perfeito que foi dado por mim e por você na cruz do Calvário. Você vai entender melhor quando você olhar para Moisés. Você lendo aí o capítulo 5, 6 de 1 a 27, você vai perceber que Moisés,
ele é uma figura de Cristo. Você está entendendo? Ele recebe o chamado de Deus para salvar o povo de Deus. E assim como nos dias de hoje, tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo como único e Salvador, questiona, né, sobre o que de fato Jesus significa para a humanidade, mesmo que a história comprova a peregrinação de Jesus, que é Deus, mas na pessoa de Jesus estava em homem nesta terra. Mesmo que as pessoas questionam, brigam, se cegam, fecham os olhos para tentar contestar o episódio da ressurreição, e mesmo assim, quando pessoas são sinceras consigo mesmo, tentam provar que Cristo não existe, acabam saindo convertidas da sua existência e que Ele é Deus, somente Deus passaria, aceitaria, suportaria, né, o que Jesus passou por toda a humanidade. Então, Moisés, junto com Arão, é enviado a Faraó a falar acerca das coisas de Deus, a falar daquilo que Deus tinha para o seu povo, a pedir, né, a Faraó, a solicitar, a informar a Faraó que Deus queria que o povo dele fosse liberto e que Faraó deveria permitir que o povo saísse para o adorar. Percebe que quando você é liberto da escravidão do pecado, liberto da escravidão da rejeição, liberto da escravidão da culpa, né, do ódio, do rancor, você é liberto para adorar a Deus. O chamado do povo para se libertar do cativo do Egito, do cativeiro lá no Egito, era para adorar a Deus. Então essa é a essência de um cristão, essa é a minha essência, essa é a sua essência. E a história nos revela que Faraó endureceu, né, a sua resposta, endureceu seu coração, porque isso já estava dentro dos propósitos, dentro dos desígnios de Deus. Eu quero esclarecer o seguinte: Deus endureceu o coração de Faraó, mas ele endureceu porque no coração de Faraó já se enxergava a maldade. Então Deus não predestinou Faraó a ter um coração duro, simplesmente ele escolheu contaminar o seu coração de impureza, de maldade, e por isso que Deus fez resistir, para que Deus mostrasse as suas mãos fortes. Entenda que Faraó, ele aumentou a carga de trabalho, os açoites com o povo de Deus que estava cativo no Egito, fazendo com que o povo se cobrasse, né, primeiro se apresentasse a Faraó por que ele estava fazendo isso. Quando ele explicou: olha, vocês estão sendo sem serviço, vocês estão reivindicando sair do Egito para adorar um Deus o qual eu não conheço. E o interessante é que o povo, quando ouviu isso de Faraó, e Faraó os convenceu que aquele castigo, aquela exaustão que Faraó estava impondo através de seus feitores, era por causa da reivindicação que Moisés tinha feito, que o povo queria, que Deus tinha dado ordem para o povo ser liberto. E é interessante que o próprio povo, ao invés de clamar ao Senhor para o libertar, eles foram até Moisés, murmurar contra Moisés, reclamar contra Moisés. Eu acredito que nos dias de hoje é quando o seu líder, quando uma pessoa vai até você falar bem assim: ó, Deus quer te libertar da sua escravidão, mas a sua vida começa a vir em dificuldade, porque o inimigo de nossas almas, o diabo, começa a investir contra a sua vida. Então as coisas começam a ficar mais difíceis. Deus está permitindo isso para provar o seu caráter, para provar a sua essência e para te mostrar que Ele é Deus, Ele é maior do que seus inimigos. Ele quer mostrar o seguinte: que você vai ser livre da sua escravidão, não por causa do seu líder espiritual, não por causa do sacerdote que você obedece, que você tem submissão, mas porque Deus quer que você seja livre. Então Deus permita que o inimigo agrave o peso sobre a sua vida, para que ele venha fazer da forma dele, venha agir, venha entrar nessa humilhação com mão forte para te libertar da escravidão. E assim foi feito, né? Quando Moisés buscou conselho com Deus, porque desde quando Moisés se apresentou a Faraó, a vida daqueles hebreus, as situações piorou. Então Deus falou: olha, eu farei
algo grande. Eu libertarei o meu povo. Tão somente faz conforme as minhas palavras. Vai até Faraó, que eu vou libertar o meu povo com mão forte. Então, quando você estiver em dificuldade, entenda que Deus vai te libertar com mãos fortes. Quando as coisas estiverem piorando, né, na sua vida, é porque Deus está nessa peleja e o inimigo, ele está com medo daquilo que Deus vai fazer. Então, a única coisa de impedir a ação de Deus é a sua murmuração, é a sua incredulidade, sua falta de fé. Então eu lhe peço, se Deus prometeu te libertar da escravidão do pecado, tão somente crê, tão somente obedece aquilo que Deus tem falado nos nossos corações, para sermos libertos da ação do inimigo em nossas vidas. Provérbios, né, nos exorta a temer o Senhor. Se o povo de Israel tivesse temido, eles não teriam nem sofrido. Se o povo de Israel não tivesse virado para as costas para a lei, para os princípios, para o juramento, para aquilo que Deus queria que eles fizessem, eles jamais seriam escravizados. Então entenda o seguinte, não temer ao Senhor é loucura. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Deus nos exorta, né, acerca da sabedoria. Deus nos convida, né, a ter sabedoria diligentemente, porque somente com sabedoria nós vamos compreender que o inimigo de nossas almas nos puxa. Em Provérbios nos mostra isso, que existem pessoas que nos levam para caminhos que desagradam a Deus. Então, quando você está em caminhos que desagradam a Deus, mesmo que você busque o Senhor, você vai clamar a Deus e Deus não vai te responder. Mesmo que você busque a Deus na madrugada, você não vai achar Deus, porque você não está buscando com seu coração. Seu coração está envolvido com a perversidade. E a palavra em Provérbios, você vai ver lá no versículo 31 assim, ó: portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Ou seja, se você começar a viver a vida conforme a sua razão, o seu querer, o seu entendimento, não buscar o entendimento da palavra, você vai achar que está certo e você vai se alimentar deste fruto que está produzindo, vai se fartar desses próprios frutos, vai viver segundo esse próprio conselho, porque o desvio dos simples matará e a prosperidade dos loucos destruirá. Então esse caminho que você vai seguir, firmado em você mesmo, vai te matar e vai te destruir. Por isso que você tem que ouvir ao Senhor. Porque mas os que dê ouvido, né, ao Senhor, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Quando você se volta ao Senhor, quando você ouve a palavra do Senhor, quando você entende que Jesus Cristo é o único Salvador, Jesus Cristo é o nosso Salvador, você vai compreender e você vai se sentir seguro, e você vai se sentir amparado, e você vai se sentir livre de qualquer astúcia do mal. Que você possa colocar essa verdade no seu coração, fazer a leitura da palavra, Hebreus 8, Êxodo 5, 6, de 1 a 27, Provérbios 1, e que Deus ainda vai falar grandemente. Aqui só foi um pouco de uma explanação. Cada texto desse tem várias mensagens, tem vários ensinamentos que nos tornará pessoas